Hoje eu vou explicar para você como que é a prática de descansar e como isso pode ser acessível a qualquer pessoa. Como você pode descansar mesmo sem dinheiro ou sem muito tempo, usando recursos que estão ao seu alcance e que você talvez não imagine que podem ser formas de descanso. Meu nome é Mariana Fernandes e esse é o segundo vídeo do ciclo 3 do canal da Voa, o ciclo do descanso. No primeiro vídeo desse ciclo, eu expliquei para você que o descanso pode ter 3 qualidades diferentes, que eu associei aos 3 momentos que acontecem quando a gente respira. Só para a gente retomar. Descansar, então, pode ser um movimento de esvaziar-se, como quando a gente expira e solta o ar. Descansar pode ser um movimento de recarregar, de se nutrir, como quando a gente inspira e recarrega o nosso corpo com ar. E descansar pode ser parar, como esse breve momento de pausa que existe entre a nossa inspiração e a nossa expiração. Eu vou começar falando sobre o que significa parar para descansar, porque você talvez não esteja parando simplesmente por não entender o que isso significa. Parar não é tirar férias, não é quando chega o feriado ou o fim de semana. Parar não é assistir Netflix ou ficar sem fazer nada. Parar não é fazer alguma coisa para se distrair do que tá difícil, daquilo que tá te cansando. Parar é anterior a isso. E parar pode ser muito rápido. Parar é voltar para o corpo. Voltar para o corpo pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer momento. Por que eu chamo de voltar para o corpo? Porque a maior parte do tempo as pessoas estão presentes somente no pensamento delas. E elas esquecem que elas estão dentro de um corpo. E elas nem percebem isso. O princípio básico de parar, então, é você trazer a sua consciência de volta para o seu corpo. Experimenta agora isso. Tenta perceber com a sua consciência que você está dentro do seu corpo. Tenta ficar consciente de cada parte do seu corpo, desde a sola do pé até o topo da cabeça. Você pode estar em pé, andando, sentado. O que mais me traz instantaneamente de volta para o meu corpo é ficar consciente da sola dos meus pés ou do ponto onde o meu corpo está apoiando em alguma superfície, se eu estou sentada ou deitada. E aí, a partir disso, se você vai percorrendo o seu corpo com a sua consciência, como se você estivesse escaneando o seu corpo, você vai se dando conta de como você tá, de como tá o seu corpo. Se tem dor, tensão, se tem uma roupa apertando, se você está sentindo frio ou calor ou mal-estar. E não é para você fazer nada com isso, é só para ficar presente com isso. Isso é parar. E pode ser feito até dentro de um ônibus lotado, por exemplo. Dentro de um carro no trânsito, na sua mesa de trabalho, no meio de uma conversa. Se dentro de qualquer circunstância você consegue voltar para o seu corpo e sentir o que está acontecendo com você, sentir o seu cansaço, sem medo, gente. Você não vai sucumbir ao cansaço por sentir ele. Pelo contrário, na verdade. Você vai reconhecer onde está o seu cansaço. Tá nas suas pernas, nas suas costas, no seu ombro tenso, na sua cabeça que dói, no seu peito apertado. Se você sentir o seu cansaço, onde ele tá, as coisas vão começar a mudar na sua vida. E eu não sei se vai ser fácil, mas as coisas vão começar a se movimentar. Para qual direção? A do seu equilíbrio. Lembra que eu falei que no momento entre inspirar e expirar, nessa pausa da sua respiração, o seu corpo sabe o que ele vai fazer em seguida? Se ele vai inspirar ou expirar? E você nem precisa pensar sobre isso. Então, na pausa, no voltar para o corpo, é como se, ao trazer a sua consciência para o seu corpo, você estivesse acendendo uma luz no seu sistema. E aí o seu sistema, que tem uma inteligência maior que a do seu pensamento, ele reorganiza você. Ele fala:
Ah, acenderam a luz. Agora eu tô conseguindo ver. Nossa, tá lotado de caixa aqui. De coisa que não serve mais pra nada. Eu vou mandar embora isso aqui. Ah, olha isso aqui, tá no lugar errado. Vou botar pra cá. Putz, era pra ter uma coisa aqui que não tem. Eu vou solicitar pra ir atrás dessa coisa. Então muita coisa já se resolve nessa pausa. Eu percebo que na minha experiência o descanso tem uma certa narrativa. Você para, aí o seu sistema reconhece o que precisa ser esvaziado, esvazia, geralmente através do sentir, e aí, com o espaço livre que ficou, podem chegar coisas novas. Então, o seu sistema envia para você um impulso de ir buscar aquilo que você precisa para se nutrir. Então, eu vou dar exemplos de como pode ser essa narrativa na prática. Eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo a descansar, eu demorava muito para perceber que eu precisava parar. Muito. Eu percebia que eu precisava parar quando eu já estava sucumbindo ao cansaço. Quando eu já estava num ponto em que eu não conseguia nem pensar, nem falar, nem fazer nada. Minha mente já estava completamente confusa. E só aí eu ia pedir ajuda pro meu marido, para ele ficar com as crianças, para minha mãe. E o que eu fazia? Eu deitava na cama, totalmente enrolada no cobertor, como se eu estivesse num casulo. Eu fazia isso intuitivamente e isso me ajudava a voltar pro meu corpo. Porque esse enrolar no cobertor fazia eu sentir o contorno do meu corpo. E eu ficava lá assim e percebia que começava a fluir minhas emoções. Eu sentia o cansaço, eu sentia meus medos, minhas raivas, minhas tristezas. E aí depois de sentir um monte de coisa, parecia que esvaziava e aí me vinham impulsos de fazer alguma coisa. Impulso de comer alguma coisa, porque eu percebia que eu estava há muito tempo sem comer, por exemplo. Impulso de escrever, para tirar pensamentos da minha cabeça, para organizar as ideias. Impulso de ler alguma coisa que eu queria aprender, me nutrir daquilo. Impulso de sair de casa. E mesmo que eu não pudesse fazer aquilo no momento, eu tinha pelo menos acessado o reconhecimento do que eu estava precisando. E esse processo todo de parar, esvaziar e sentir o impulso, isso levava uns 10, 15, no máximo 20 minutos, gente. Não é algo que exige muito tempo, percebe? Hoje em dia, eu consigo parar muito antes de sucumbir ao cansaço. Então eu nem precisei mais da estratégia do cobertor, por exemplo. Hoje em dia eu paro ao menor sinal de cansaço. E aí eu deito em algum lugar, ou eu sento em algum lugar que dê para relaxar, para eu voltar para o meu corpo e deixar o meu sistema se autorregular. E é isso, 10 minutos disso e eu já tô ótima de novo. E às vezes eu consigo também me dar essa pausa, mesmo no meio de alguma coisa que eu tô fazendo e que eu não posso parar. Porque é voltar pro corpo. É muito simples, é acessível. E mesmo quando você tá numa situação que você tá fazendo alguma coisa e você volta pro seu corpo, isso já é uma pausa, isso já te dá novas possibilidades. E é por isso que você pode parar, por exemplo, até dentro de um ônibus, voltando para casa. Em vez de tentar se distrair do seu cansaço mergulhando em alguma coisa no seu celular, por exemplo, se você se der um momento ali de voltar para o seu corpo e sentir o cansaço do seu dia no seu corpo, sentir o que foi emocionalmente difícil no seu dia, que talvez você não tenha tido espaço de sentir na hora que você sentiu. Pode ser que você chegue em casa muito mais consciente do que você está precisando e muito mais energizado para agir, para se dar aquilo que você está precisando. Ah, Mari, mas se eu parar, eu durmo. Muitas pessoas me falam isso. Ótimo! Quer dizer que você está precisando dormir. Percebe como o seu sistema vai te direcionar para o que você está precisando? Se você, quando vai parar, quando vai relaxar, sempre dorme, é porque você está precisando dormir. Então durma.
Ah, mas eu não posso só sair dormindo assim, porque eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer comida. Comece a pensar que você precisa reorganizar a sua vida para atender às suas necessidades. Comece a escolher você. Agora eu vou falar uma coisa séria. Presta muita atenção e escuta isso com o seu coração. Não escolher você é um mecanismo de sobrevivência que você desenvolveu quando era criança, para ter suas necessidades atendidas. Porque talvez o seu ambiente emocional tenha levado você a acreditar que você deveria mudar quem você era para conseguir ser aprovado, validado, para pertencer ao coletivo da sua família, para você se sentir seguro ali. Ou às vezes até mesmo para regular as emoções dos seus pais, porque você se sentia inseguro com a incapacidade que os seus pais talvez tinham de regular suas próprias emoções. Então você não aprendeu a pedir o que você precisava para alguém ou para si mesmo. Você não aprendeu a atender às suas necessidades. Você aprendeu a não escolher você. E até hoje você está fazendo isso. Você não está escolhendo você, porque te deixa inseguro escolher você. Você se sente ameaçado de não pertencer, de não ter valor para os outros, de não ter suas necessidades atendidas pelos outros. Se você escolhe você. Mas a gente tem que perceber que a gente não é mais criança e que nós mesmos podemos e precisamos atender às nossas necessidades. Só que precisa aprender a fazer isso, porque a gente não aprendeu. Então a prática do descanso envolve também você começar a se permitir escolher você. Se permita parar quando você precisa. Se permitir pedir ajuda muitas vezes para poder parar. Validar e comunicar suas necessidades. Às vezes para você mesma eu tô falando. Pare de normalizar o cansaço. Não é uma coisa normal da vida se sentir exaurido. É normal ficar cansado, mas não é normal estar o tempo todo exaurido. Não é isso que é viver. Você precisa saber que não é para isso acontecer. O que é para acontecer é você atender às suas necessidades antes de qualquer coisa. Porque se você começar a escolher você, aí sim você vai ter energia para poder compartilhar com os outros, com o seu trabalho, para ajudar e cuidar de quem também precisa. Então, entrar em contato com a realidade de que você não está escolhendo você é o que vai te dar energia para lidar com isso. E quando a gente está exausto, a gente também precisa de energia para lidar com isso. E de onde vem a energia? De entrar em contato com a realidade também, ou seja, de se sentir cansado. Por isso precisa parar, para voltar para o corpo, para sentir o cansaço. E disso vem a energia para descansar. Parece um paradoxo, mas não é. Por que não é? Porque tudo que a gente sente ou não sente é um fluxo de energia. Se você não sente, você trava esse fluxo. E se você permite sentir, você libera esse fluxo. E aí essa energia daquilo que você sentiu fica disponível para você usar para outras coisas, para refrescar seu pensamento, para tomar novas decisões e agir de acordo com aquilo que você sentiu. Mas você provavelmente está evitando sentir o cansaço e está só pensando sobre o quanto você está cansado. Então, de onde você tira energia para relaxar? De se sentir tenso. De onde você tira energia para lidar, por exemplo, com uma relação que te faz mal, que está te drenando, sentindo o quão cansada ou cansado você tá dela, sentindo o quão triste isso te deixa, sentindo o medo que você tem de não ter mais isso, sentindo tudo isso como uma onda passando pelo seu corpo, mas percebendo o quão maior do que isso você é. O sentir é o seu colo que você dá para você. Descanse nesse colo, ele é seu para você mesmo. E sinta o quanto isso te faz bem, essa entrega, o
quanto isso te mobiliza. Descansar é entregar-se. Parar para descansar é entregar-se para o que está acontecendo com você, com seu corpo, naquele momento. Parar e ficar presente com isso. E aí o sentir é o que mobiliza o esvaziamento daquilo que você está precisando colocar para fora. E recarregar é um impulso natural que você tem quando você conseguiu esvaziar e abrir espaço para algo novo poder chegar e te nutrir. Porque se você está lotado de coisas, como que algo novo vai poder chegar e te nutrir? Então, eu até tinha pensado em usar esse vídeo para dar vários exemplos de como descansar. Mas eu achei que seria mais útil que vocês entendessem esse princípio básico do que é descansar na prática. Essa narrativa. E os exemplos, na semana passada a gente fez uma caixa de perguntas no nosso Instagram para as pessoas falarem o que elas faziam para se sentirem descansando e vieram muitas ideias. Então, se você está precisando de ideias, vai lá no nosso Instagram que a gente deixou isso lá nos nossos destaques para você poder olhar e consultar. Mas para ter ideias de como descansar, antes de tudo, olhe para você. Perceba o que na sua vida está te desvitalizando e o que você já sabe que te faz sentir mais vitalizado. Perceba, por exemplo, se os seus amigos são pessoas que nutrem você ou que drenam sua energia. Perceba se os programas que você faz para socializar, para se divertir, são programas que estão revitalizando você ou drenando a sua energia. Ou perceba se você não está isolado demais ou precisando fazer mais programas para poder curtir a vida, sentir prazer. Perceba se você faz coisas que você ama ou se são só coisas que você odeia fazer. E não precisa mudar radicalmente a sua vida e deixar de fazer aquilo que você odeia se você ainda não tem recurso interno para fazer uma mudança radical como essa. Mas você precisa equilibrar pelo menos. Precisa fazer também algo que você ama. Comece a escolher você. Encontre o que funciona para você. Às vezes uma coisa que funciona para recarregar uma pessoa, para outra vai drenar a energia dela. E também não é só de uma pessoa para outra. Às vezes você está num momento que você descobriu uma coisa que te faz se sentir revitalizado, mas não se prenda a isso. Não cristaliza isso, não fala isso aqui é minha rotina de descanso e enrijece isso, porque isso muda. Você pode entrar numa fase em que essa coisa que antes revitalizava você, agora talvez esteja fazendo você ficar cansado ou perder o sentido. Que nem o enrolar no cobertor para mim. Serviu por um momento, depois eu não precisei mais. E você tem que ouvir o seu sistema para receber novas orientações. O que eu preciso agora? Conta aqui pra gente nos comentários o que você já sabe sobre o que te faz bem, sobre o que você tá precisando. E por que você acha que você não tá conseguindo se dar o que você precisa. Conta aqui pra mim que eu vou te ajudar a pensar sobre isso, se precisar. E, gente, a última coisa que eu quero falar é sobre medidas emergenciais. Se você tá numa situação de extremo cansaço, você precisa de ajuda para se aproximar um pouco mais do seu eixo de equilíbrio. Porque as coisas que você for tentar fazer sozinho vão te aproximar um pouco, mas talvez não sejam o suficiente para você experimentar o equilíbrio e lembrar como é quando você está equilibrado. Então, se esse for o seu caso, você precisa ir atrás de ajuda. Que tipos de ajuda? Práticas terapêuticas revitalizantes, que cuidam do sistema de energia humano. Então, além da medicina tradicional ocidental, a gente tem vários outros sistemas médicos, que são as medicinas chamadas vitalistas. Chamam vitalistas porque elas estudam e atuam no equilíbrio da vitalidade do ser humano. Então, a medicina chinesa, a Ayurveda, a medicina antroposófica. Procure algo assim para você, se você está precisando. Trate o seu cansaço como você trataria qualquer outro desequilíbrio do seu corpo. Você procuraria um médico, você procuraria alguma ajuda. Não naturalize o cansaço. Se você acha que não dá para fazer isso porque você não tem dinheiro,
Eu queria que você soubesse que já faz quase 20 anos que o SUS adotou o que eles chamam de PICs, que são as práticas integrativas e complementares. E hoje em dia isso se expandiu muito já. Já existem 29 práticas integrativas complementares que o SUS adotou como uma forma de expandir o atendimento deles. Então tem acupuntura, tem reiki, tem quiropraxia, tem yoga, tem terapia de dança, de música, um monte de coisa que está acessível para a população. Você pode ir numa UBS próxima aí da sua casa e se informar melhor. Ai, mas eu não acredito nessas coisas que a ciência ainda não comprovou. Primeiro, se você tem essa ideia, você está um pouco desatualizado sobre onde a ciência já está nesses estudos. E segundo, é só você quem vai estar perdendo em se manter preso a esse tipo de preconceito. Então, experimenta. E no próximo vídeo, para ajudar mais ainda você a praticar o descanso, a Voa vai trazer para vocês uma meditação guiada para descansar e recuperar sua vitalidade. É isso. Se cuide, escolha você. E até o próximo vídeo.